Em 1930, mais da metade dos brasileiros vivia sem salário fixo, sem carteira assinada e sem conta em banco. Mas mesmo assim criavam os filhos, construíam a casa e enterravam os mortos com dignidade. Tinha brasileiro que nunca assinou carteira e nunca teve patrão, e mesmo assim pagou escola para filho, construiu casa de alvenaria e ainda guardou dinheiro no colchão. As formas como eles faziam isso foram apagadas quase por completo da memória do Brasil. Nesse vídeo, a gente vai descobrir quais eram. O número 14 gerou uma rebelião armada no Brasil colonial que derrubou um governador e o número 9 criou um império financeiro paralelo que financiou escola de samba e clube de futebol. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like porque algumas dessas formas vão mudar para sempre o jeito que você enxerga o trabalho. Posição 20. O benzedor de animal. No interior do Brasil, antes de existir veterinário em cidade pequena, quando o boi parava de comer, a égua não levantava ou o porco começava a andar em círculo, o fazendeiro ia até a casa do benzedor de animal. Era quase sempre um homem mais velho, conhecido na região por ter o dom. Chegava, observava o bicho, passava a mão, murmurava a reza em voz baixa e receitava um emplasto de ervas ou uma mistura de banha com folha macerada. Ele cobrava por visita, em dinheiro, em produto, ou em favor a ser devolvido na época da colheita. Em 1968, o Conselho Federal de Medicina Veterinária foi criado e, a partir daí, qualquer tratamento de animal feito por pessoa sem registro passou a ser irregular. O benzedor não sumiu, só parou de cobrar em público. No interior profundo, onde o veterinário ainda demora dias para chegar, tem gente que ainda sabe o número do benzedor de animal de cor. Posição 19. A costureira de bairro. Em toda a rua do interior tinha uma, sem placa na porta, sem CNPJ, mas com uma máquina Singer no canto da sala e uma fila de vizinhas esperando do lado de fora. A clientela não precisava ser conquistada, ela aparecia sozinha. A fama corria de boca em boca entre vizinhas e comadres. O trabalho bem feito num vestido de noiva trazia as irmãs, as primas e as amigas da noiva na semana seguinte. A costureira cobrava por peças, que iam desde vestido de noiva até roupa de batizado. Ela trabalhava na mesa da cozinha e, no fim do mês, ganhava mais do que muita mulher que saía todo dia para trabalhar fora. Quando a loja de roupa pronta chegou no centro da cidade nos anos 70 com peças baratas, a costureira foi perdendo clientela. Hoje, a mesma Singer que sustentou famílias inteiras é vendida como peça decorativa em feiras de antiguidade. Me conta nos comentários se você já levou alguma roupa na costureira do seu bairro. Posição 18. A lavadeira de rio. No Brasil do interior, antes da máquina de lavar chegar nas casas, a roupa suja tinha um destino certo, o ribeirão. E lá, toda manhã, antes do sol esquentar, as lavadeiras já estavam de joelhos na pedra, com a trouxa do lado e o sabão na mão. A clientela era fixa: o médico, professor, comerciante e famílias de posses. Todos tinham sua lavadeira de confiança. Cobrava por trouxa, por dúzia ou por semana. Uma mulher com 5 ou 6 famílias na carteira tinha renda garantida todo mês, sem depender de patrão e sem sair do bairro. O serviço não era só lavar, incluía passar, dobrar e entregar. Quem passava cobrava quase o dobro de quem só lavava, e a lavadeira que entregava roupa cheirando bem e sem amasso não perdia cliente para ninguém. Quando a máquina de lavar elétrica chegou nas casas brasileiras nos anos 70, o ribeirão foi esvaziando devagar. A última geração de lavadeiras profissionais tinha mais de 60 anos nos anos 90. Hoje, o mesmo serviço que elas prestavam custa por quilo em lavanderia industrial. Posição 17. A marmiteira de porta. No Brasil dos anos 40 e 50, a fábrica não tinha refeitório e o operário não tinha dinheiro para restaurante. O almoço vinha de outro lugar. A marmiteira não tinha cardápio e nem alvará. Tinha panela grande, fogo de lenha e uma lista de clientes fixos que batiam na porta todo dia no mesmo horário. Cobrava por marmita, por semana ou por mês. Quem cozinhava bem não ficava sem cliente. A fila aparecia sozinha, igual a da costureira. O negócio cabia dentro de casa. A mesma cozinha que alimentava a família alimentava mais 20 pessoas por dia. O lucro era a diferença entre o que gastava no mercado e o que recebia das marmitas, e quem sabia administrar essa conta vivia melhor do que muito trabalhador com carteira assinada. A regulamentação sanitária dos anos 90 começou a exigir alvará, certificado e inspeção. Muitas marmiteiras não podiam pagar e continuaram na informalidade. Hoje, o mesmo prato que elas vendiam por tostão é chamado de comida caseira artesanal
e custa 3 vezes mais numa embalagem descartável com logo no papel. Se a marmiteira alimentava quem trabalhava fora, o próximo item sustentava a família sem precisar sair do quintal. Posição 16. O galinheiro no quintal. Há 50 anos, quase todo quintal brasileiro tinha um galinheiro no fundo. Não era hobby e nem tradição. Era conta paga todo fim de semana. A galinha caipira punha entre 200 e 250 ovos por ano. Uma família com 15 ou 20 galinhas tinha produção suficiente para o consumo da casa e ainda sobrava para vender. O excedente ia para a vizinha ou para o armazém da esquina. E aí o dinheiro da semana estava garantido e quem vendia não dependia de patrão nem de safra. Esse dinheiro tinha dono certo, era da mulher. Ela criava, vendia e decidia onde gastar. No interior do Brasil, o dinheiro do ovo era reconhecido como dinheiro das mulheres. Quando as granjas industriais se espalharam pelo país nos anos 60 e 70, o ovo caipira perdeu o preço para o ovo de granja. O galinheiro do quintal deixou de ser rentável. Hoje, criar galinha em área urbana é proibido em boa parte dos municípios brasileiros. O mesmo ovo que era fonte de renda virou produto premium em feira orgânica, vendido mais caro do que nunca. Posição 15. A benzedeira. Em toda cidade pequena do interior, antes do posto de saúde e muito antes do SUS, tinha uma mulher que resolvia o que o médico não chegava a tempo de ver. A benzedeira atendia crianças, adultos e velhos, tudo na mesma tarde, sentada na cadeira da sala. Usava ramos de arruda, guiné ou pinhão roxo, rezas murmuradas em voz baixa e passes com a mão espalmada. O conhecimento não vinha de livro, vinha da mulher mais velha da família, passado de geração em geração como herança sem escritura. Cobrava o que a pessoa podia dar, às vezes dinheiro, às vezes um frango, às vezes nada. Mas a comunidade sabia o valor do que ela fazia e retribuía de outras formas. Lenha na porta, farinha deixada no alpendre, filho mandado ajudar na roça. Na primeira metade do século XX, o governo baiano lançou campanhas contra a venda de plantas medicinais, tentando acabar com a autonomia das populações mais pobres. A benzedeira foi pressionada, perseguida e ignorada pelo sistema oficial. Não sumiu. Recuou para dentro de casa, fechou a porta e continuou atendendo. Só parou de cobrar em público. Se a benzedeira cuidava de quem estava vivo, a próxima cuidava de quem estava nascendo. Posição 14. A parteira. No Brasil, até o final do século XIX, praticamente todo brasileiro nascia em casa. Não em hospital e nem em clínica, mas sim na cama da mãe, com a parteira do lado e a família do lado de fora, esperando o choro. A parteira conhecia cada grávida da comunidade pelo nome e pelo histórico. Acompanhava a gestação, aparava o parto, cuidava da mãe nos dias seguintes e ainda registrava o recém-nascido no cartório da cidade. Era enfermeira, médica e escrivã numa figura só. Sem diploma, sem jaleco e sem salário fixo. Cobrava por parto. Em algumas regiões recebia em dinheiro, em outras em alimentos ou em serviço. No Nordeste era chamada de aparadeira. Em algumas comunidades do interior, de comadre, porque quem aparava o filho virava comadre da família para o resto da vida. A partir dos anos 30, campanhas médicas progressivas foram empurrando o parto para dentro do hospital. A parteira foi sendo deslocada, desacreditada e ignorada pelo sistema oficial. Em 1960, ainda respondia por mais de 40% dos partos no Brasil. Hoje, atua só em comunidades quilombolas, indígenas e em regiões rurais, onde o hospital ainda fica a horas de distância. Posição 13. O carvoeiro. Antes do botijão de gás chegar nas cozinhas brasileiras, todo o fogo dependia de lenha ou carvão. E o carvão tinha um fornecedor certo. O carvoeiro, que saía de madrugada para o mato com machado e voltava à tarde com a carroça carregada. O processo era simples e demorado. O carvoeiro cortava a madeira, empilhava em forno de terra, ateava fogo e esperava dias até a queima virar carvão vegetal. Ensacava, pesava e vendia de porta em porta ou no mercado municipal. Nas cidades, o grito do carvoeiro era som de todo fim de tarde. Uma arroba de carvão vegetal, 15 quilos, valia entre 5 e 15 cruzeiros nos anos 50. Um carvoeiro com burro e rota fixa vendia 2 ou 3 cargas por dia e ganhava mais do que peão de fazenda com carteira assinada. O gás de botijão chegou nas cidades brasileiras nos anos 60 e no interior nos anos 80. Em menos de uma geração, o carvoeiro urbano desapareceu. Hoje o carvão vegetal voltou, vendido em saco plastificado em supermercado para churrasco de fim de semana, a um preço que o carvoeiro antigo não acreditaria se visse. Posição 12. O bicheiro de bairro.
Em 1892, o barão João Batista Viana Drummond criou uma promoção para atrair visitantes ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Os ingressos vinham com a figura de um dos 25 animais da lista. Quem tivesse o bicho sorteado no fim do dia ganhava dinheiro. E assim foi criado o jogo do bicho. O bicheiro de bairro era o apontador. O homem ou a mulher que recebia as apostas na esquina, no bar ou na porta de casa, anotava no caderno e repassava para o banqueiro da região. Cobrava comissão sobre cada aposta registrada, sem contrato, sem sócio, sem imposto. O jogo do bicho virou contravenção penal em 1941. A pena era prisão simples de 4 meses a 1 ano. E o maior bicheiro da história, Castor de Andrade, financiou a Mocidade Independente de Padre Miguel e o Bangu Atlético Clube com o dinheiro do bicho. Hoje, o jogo do bicho ainda existe em todo canto do Brasil. A banca continua na calçada, o caderno continua na mão e a aposta continua sendo anotada igual a 1941. Se o bicheiro apostava no acaso, o próximo item era o negócio mais seguro do bairro, porque o cliente sempre voltava. Posição 11. A pensão com café da manhã. No Brasil dos anos 40 e 50, quem chegava numa cidade nova sem parente e sem dinheiro tinha um destino certo: a pensão da dona da esquina. A dona da pensão alugava os cômodos da própria casa para trabalhadores de fora, peões, estudantes ou imigrantes recém-chegados do interior. O quarto incluía cama, café da manhã e, às vezes, jantar. Cobrava por semana ou por mês, sempre em dinheiro vivo e sempre sem recibo. O negócio não exigia sair de casa. A renda vinha ao espaço que ela já tinha. Uma mulher com 3 quartos disponíveis e clientela fixa ganhava o suficiente para criar os filhos, pagar as contas e ainda guardar alguma coisa no fim do mês. Esse modelo alimentou a migração interna brasileira durante décadas. O nordestino que chegava a São Paulo, o mineiro que ia para o Rio, todos passaram por uma pensão antes de qualquer outra coisa. Quando os hotéis populares e as pensões registradas se espalharam nos anos 70, a pensão informal foi perdendo espaço, mas em cidades pequenas do interior, ela nunca sumiu de verdade. Posição 10. A agiota de vizinhança. Em todo bairro popular do Brasil tinha uma, quase sempre mulher, quase sempre viúva ou solteira e sempre com fama de ter dinheiro guardado. Não anunciava em lugar nenhum. Quem precisava sabia onde bater, emprestava sem garantia e sem registro. A única garantia era a reputação de quem pedia. Cobrava entre 5% e 15% ao mês. Quem pagava em dia mantinha o crédito aberto. Quem não pagava, ficava marcado na comunidade para o resto da vida. E o controle social funcionava melhor do que qualquer contrato assinado. Cobrava às quintas ou aos sábados com caderninho na mão. Com 30 ou 40 devedores simultâneos, gerava renda superior à de qualquer funcionária pública da época. Não declarava imposto, não emitia recibo e não tinha sócio. A agiotagem é crime no Brasil desde 1933. A pena prevista é de 1 a 3 anos de prisão. A agiota de vizinhança nunca sumiu, só trocou o caderninho pelo celular. Hoje opera por Pix, cobra pelo WhatsApp e continua sem papel e sem imposto, igual a 1933. Posição 9. A roça de fundo de quintal. No interior do Brasil, a terra atrás de casa não era enfeite. Era onde a família comia e onde o excedente virava dinheiro. Feijão, milho e quiabo cresciam juntos no mesmo pedaço de chão, sem adubo químico e sem assistência técnica. O que a família não consumia ia para o mercado municipal toda semana. Um saco de feijão, um feixe de couve ou uma cesta de abóbora, cada item vendido separadamente, no peso ou no volume, direto de quem plantou para quem ia cozinhar. Era trabalho de família inteira. O pai arava, a mãe escolhia a semente e os filhos limpavam e separavam para a venda. Ninguém recebia salário. O lucro era dividido em forma de comida, de roupa e de escola paga. A abertura comercial dos anos 90 derrubou o preço do milho e do feijão nacional com a entrada do produto americano subsidiado. A roça de fundo de quintal deixou de pagar as contas. Milhões de famílias abandonaram a terra e foram para a cidade. Hoje, o mesmo feijão que eles plantavam é vendido como produto orgânico em feira especializada. Mais caro do que nunca, comprado por quem não sabe mais plantar. Comenta aqui embaixo se você cresceu com roça em casa. E se inscreve no canal porque os próximos itens são os que o Brasil mais tentou apagar. Posição 8. O catador de papel e sucata. Em toda cidade brasileira do século XX, tinha um homem com carrinho, saco nas costas ou burro carregado, percorrendo as ruas de manhã cedo.
Não precisava de escritório. Precisava de rota e de disposição para andar muito. Recolhia papel de jornal, garrafa de vidro, cobre e alumínio. Cada material tinha preço diferente nas bodegas dos grandes acopiadores. 1 quilo de cobre valia até 3 vezes mais que 1 quilo de ferro. Quem conhecia os preços e sabia separar o material ganhava muito mais do que quem entregava tudo misturado. As crianças participavam desde cedo. Em bairros pobres de São Paulo e de Belo Horizonte, famílias inteiras saíam juntas nos fins de semana para recolher garrafa vazia em terreno baldio e cobrar o depósito na venda da esquina. Era o primeiro dinheiro que muita criança brasileira colocou no bolso com o próprio esforço. A partir dos anos 2000, cooperativas de reciclagem e empresas especializadas foram absorvendo o mercado. O catador independente foi sendo espremido para as margens. Hoje, o mesmo material que ele recolhia a pé é disputado por caminhões de cooperativa com contrato assinado e rota definida, e o catador de rua virou problema urbano, onde antes era solução. Posição 7. O alambique do quintal. A cachaça é produzida no Brasil desde 1532, em São Vicente, nos primeiros engenhos de cana do país. Em 1635, o rei de Portugal proibiu a produção. Em 1659, mandou destruir todos os alambiques da colônia. A reação foi uma rebelião armada no Rio de Janeiro que derrubou o governador e instaurou um governo provisório. O Brasil teve um golpe da cachaça e ganhou. O alambique do quintal funcionava nos fundos da casa, longe da vista da rua. O produtor plantava a cana, moía e destilava em alambique de cobre. O produto ia para vizinhos, para o bar do bairro e para comerciantes que revendiam em cidades vizinhas. Sem registro, sem imposto e sem rótulo. A Receita Federal perseguiu produtores não registrados durante todo o século XX. Alambiques foram destruídos, produtores foram presos e multados. Mesmo assim, em Minas Gerais, no interior de São Paulo e em todo o Nordeste, o alambique clandestino nunca parou de funcionar. Hoje, a cachaça artesanal é produto de exportação, premiada em concursos internacionais e vendida a R$ 200 a garrafa em loja especializada. O mesmo produto que o governo destruiu alambique por alambique durante 300 anos virou orgulho nacional, só mudou o rótulo. Posição 6. O terreiro de aluguel. No Brasil antigo, antes dos salões de festa e dos buffets, toda celebração grande tinha um endereço certo, o terreiro da família que tinha espaço. O casamento, batizado ou o baile de formatura acontecia num quintal alugado por uma noite. O dono não cozinhava, não servia e não decorava. Apenas disponibilizava o espaço, a estrutura e cobrava por antecipado. O resto era problema do contratante. Era o negócio mais simples do bairro. O ativo já existia, só precisava ser alugado. Nos meses de junho, com as festas juninas, e em dezembro, com os bailes de fim de ano, um terreiro bem localizado era alugado todo fim de semana. Uma noite de baile com forró ao vivo rendia entre 20 e 50 cruzeiros nos anos 50. Mais do que muita família ganhava em uma semana de trabalho. Quando os salões de festa comerciais se popularizaram nos anos 80 com banheiro, cozinha equipada e som elétrico, o terreiro de aluguel foi perdendo evento por evento. Hoje, alugar espaço para festa sem alvará de funcionamento é irregular na maioria dos municípios brasileiros. Posição 5. O tropeiro. Antes das ferrovias e muito antes das rodovias, tudo que se movia no interior do Brasil se movia nas costas de uma mula. Sal, ouro, café, remédio. Qualquer mercadoria que precisasse sair de um lugar e chegar em outro passava pelas mãos do tropeiro. O tropeiro, que tinha tropa própria, alugava os animais para fazendeiros, comerciantes e viajantes que precisavam transportar carga. Uma mula alugada por dia rendia entre 50 centavos e R$ 2.000 no século XIX. Quem tinha 6 ou 7 animais bem cuidados tinha renda garantida o ano inteiro, sem plantar e sem depender de safra. A primeira viagem oficial de Moares para o Brasil aconteceu em 1731. A Feira de Sorocaba, em São Paulo, se tornou o maior mercado de mulas da América do Sul. Milhares de animais negociados por ano, vindos do Rio Grande do Sul, para abastecer Minas Gerais, São Paulo e o centro do país. Quando os caminhões e as rodovias federais se espalharam pelo interior nos anos 40 e 50, a mula foi perdendo carga para o motor. O tropeiro desapareceu em menos de uma geração. Hoje é patrimônio cultural em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.
celebrado em festas, museus e tropeadas históricas que reconstituem caminhos que o asfalto apagou. Comenta aqui embaixo se você conheceu alguém que viveu essa época. E se inscreve no canal porque os próximos itens são os mais surpreendentes da lista. Posição 4. A cartomante. Em toda a praça da cidade do interior e na porta de toda a igreja do Brasil, tinha uma mulher sentada com baralho na mão e cliente na frente. Sem diploma e sem alvará. Usava baralho espanhol, tarô ou búzios. Cobrava por consulta, entre 50 centavos e 2 cruzeiros nos anos 40. Uma cartomante com clientela fixa atendia entre 15 e 25 pessoas por dia. E ganhava mais do que professora, enfermeira ou secretária de prefeitura. Era uma das únicas profissões no Brasil onde a mulher ganhava mais do que o homem, sem precisar de permissão de marido, sem assinar carteira e sem sair do bairro. O conhecimento passava de mãe para filha, igual ao da benzedeira e ao da parteira. Em vários estados brasileiros, a cartomancia foi classificada como vadiagem ou estelionato nos anos 40 e 50. Houve prisões, apreensão de baralhos e multas. A cartomante não sumiu. Migrou para anúncio de jornal, para programa de rádio noturno e depois para o Instagram. Hoje, o jogo de búzios é patrimônio cultural e material protegido por lei em vários estados. O mesmo ofício que a polícia prendia virou herança cultural reconhecida pelo governo. Posição 3. A vizinha dos encargos. Quando a mãe precisava trabalhar, a solução era a vizinha. Aquela que ficava em casa, tinha espaço e aceitava receber a criança por dinheiro, não tinha contrato e nem registro. A mãe batia na porta de manhã, deixava a criança com a roupa e a comida do dia, combinava o valor da semana e ia trabalhar. A vizinha recebia até 4 crianças ao mesmo tempo, cada uma pagando separado, tudo em dinheiro vivo. Uma mulher com 4 crianças, sob seus cuidados, ganhava mais do que funcionária pública da época, sem sair de casa, sem carteira assinada e sem patrão. O serviço incluía alimentar, cuidar, entreter e devolver a criança limpa e viva no fim do dia. Era o combinado. Havia ainda a ama de leite, mulher contratada para amamentar filho alheio, comum em famílias abastadas do Rio de Janeiro e São Paulo até os anos 40. Quando as creches se espalharam a partir dos anos 70, a vizinha dos encargos foi perdendo criança por criança. Hoje, oferecer serviço de cuidado infantil em casa, sem credenciamento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança, é irregular na maioria dos municípios brasileiros. Posição 2. A doceira. Desde o século XVII, mulheres negras percorriam as ruas de Salvador e Belém com tabuleiro de madeira na cabeça, vendendo doces, acarajé e bolos feitos em casa. Não tinham loja e nem endereço fixo. Tinham a receita, o tabuleiro e a rua. O ofício passava de mãe para filha como herança. O tabuleiro era o bem mais valioso da família. Quem herdava o tabuleiro, herdava a clientela, a receita e o ponto na rua. Em 1850, o segundo livro de receitas publicado no Brasil se chamava A Doceira Brasileira, porque eram as mulheres as responsáveis pela doçaria nacional. Em 2004, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registrou a Baiana de Tabuleiro como patrimônio cultural e material do Brasil. Mesmo assim, vender comida de rua sem alvará sanitário continua sendo passível de apreensão e multa. O tabuleiro que construiu o samba ainda pode ser confiscado pela vigilância sanitária. E, se a doceira adoçava a vida de quem passava, o último item curava o que nenhum médico chegava a tempo de ver. E o governo nunca conseguiu acabar com ele. Posição 1. O rezador de defunto. No interior do Brasil, quando alguém morria, o padre era coisa rara. A paróquia mais próxima podia estar a 2 dias de cavalo. Então, a comunidade resolvia do jeito que sabia. Chamava o rezador. Era homem ou mulher, sempre alguém de idade, com voz firme e memória boa o suficiente para conduzir o terço, as ladainhas e o ofício dos mortos durante a noite inteira ao lado do caixão. Cobrava por noite de velório. Em algumas regiões, recebia em dinheiro, em outras, em alimentos ou em dias de serviço na roça. Quanto mais rezadores presentes, mais prestígio a família demonstrava ter. No Nordeste, o velório tinha nome próprio, chamavam de sentinela. E a sentinela durava até o amanhecer, com café, cachaça e reza misturados sem cerimônia. A medicina e a Igreja Católica passaram décadas pressionando para que os rituais fúnebres fossem controlados por profissionais formados. O rezador foi sendo empurrado para fora, primeiro das cidades, depois dos bairros, depois das vilas.
ainda existe em comunidades rurais remotas do Nordeste e do interior de Minas. Essas 20 formas de ganhar a vida sem patrão e sem carteira assinada sustentaram famílias inteiras por gerações. Não eram bicos, eram negócios que foram construídos com o que tinha disponível, operados com o que se sabia fazer e passados de mão em mão como herança. Algumas sumiram com o tempo. Outras foram empurradas para a ilegalidade por leis que chegaram depois e algumas ainda existem. Se esse vídeo te lembrou de alguém da sua família que viveu assim, comenta aqui embaixo o ofício que essa pessoa exercia. Tem história aqui que merece ser contada e a gente quer ouvir. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A gente ainda tem muito mais história esquecida do Brasil para contar.